Bom dia, meu Brasil, bom dia, companheiras e companheiros. Hoje é a abertura da Copa do Mundo. Eu tenho quatro coisas, eu não sei se é no mundo, mas vamos dizer no Brasil, que eu me emociono muito, eu fico mais sensível, eu acho. Na questão do Natal, Carnaval, que eu adoro, mês de junho, festa junina e a Copa do Mundo, né? Infelizmente, esta Copa do Mundo, né, que para mim Copa do Mundo é sinônimo de paz, é uma confraternização dos povos. Diferente do Natal, que cada um fica na sua casa. Na Copa do Mundo, todo mundo fica junto, sem brigas, só todo mundo alegre, é igual um carnaval, né? Mas infelizmente, essa Copa do Mundo está sendo realizada num país que só destila ódio, não o país, o presidente atual, mas inclusive o país que está em guerra. E a gente está vendo o povo de 4 países sendo humilhados. Aliás, até uma repórter da Rede Globo foi humilhada. A Débora é o nome dela, uma repórter esportiva. Ela foi humilhada lá no aeroporto. Segundo ela, por causa da cor dela. Por causa da cor dela, que é negra. Isso daí, bolsonarista, vocês que têm o Trump como o mito internacional de vocês, e vocês que têm a cor negra, que é uma cor mais linda do ser humano, que eu acho, continue apoiando o Trump, o mito de vocês internacional. Vocês negros, estou dizendo. Meu pai era negro, meu pai. Gente, eu estou assistindo aqui a questão da maioridade. Outra vez eu coloquei a minha posição e eu fui massacrado pelos meus companheiros, minhas companheiras, pessoal que é ativo aí nas redes sociais e na questão sindicais, essas coisas, né? Mas eu passei por um assalto de um moleque de 16 anos de idade, com uma metralhadora, sei lá que diabo que era aquela, aqui na minha cabeça. E me deu uma porrada, eu desmaiei, fui para trás do carro, graças a Deus, eles não conseguiram concretizar mesmo o assalto ou me matar, né? O carro pregou, eles não sabiam bem dirigir, né? E desde esse tempo eu mudei esse negócio de não, é a sociedade que é o culpada, não sei que, porra nenhuma, não é a sociedade não. Não é não, agora eu entendo que não é a sociedade, não é, o cara se torna bandido porque ele quer, ele não nasce bandido, é porque não é a minha família, pobre pra caramba, toda a minha família lá em Óbidos, né? E naquele tempo os nossos pais botavam para empenhar as nossas mães, né? Era o mínimo número de filhos que uma família antigamente tinha era 18. Não, mas era nessa faixa, era de 7 para cima. Na minha casa foram 7. Hoje só tem 3, né? Contando com 4, que é a nossa irmãzinha, que a minha mãe adotou desde quando nasceu. E nenhum é bandido, nenhum é ladrão, nenhum é traficante. Eu tenho uma tia que tem, parece que 14 filhos. São juiz, é policial federal, é economista, é engenheiro lá na empresa do distrito. Nenhum virou bandido. Nenhum virou bandido. E naquele tempo não tinha auxílio do governo para pagar o moleque para ir estudar, não tinha Bolsa Família, não tinha ar-condicionado nos colégios, não tinha o café da manhã, almoço e janta, não tinha. Os pobres davam um jeito para ir e se alimentar, e não tinha tanta violência entre os menores, eles não praticavam tanta violência como praticam hoje. Aí ontem eu assistindo uma deputada, eu acho que é do PSOL ou da Rede, dizendo que nós estamos, se for aprovado, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos jogando essas crianças tipo no purgatório do inferno. Não, nós não estamos não, Excelência. São eles que optam em matar e roubar. Eu faço parte da sociedade,
Mas eu não mando nenhum moleque de 14, 15, 16 anos ir roubar, ir matar e fazer as coisas erradas. É ele que quer fazer, é ele que quer ir lá para a penitenciária. E tem mais, eu sou mais rígido. Para mim, era para ser a 14 anos de idade. 14 anos de idade, gente, um moleque desse, ou uma cuiantã dessa, já sabe o que é certo, o que é errado. Eles sabem sim. Eles cometem os crimes, se vendem para os traficantes porque eles querem, porque eles sabem da impunidade. Porque eles sabem da impunidade. Eu estava vendo também os comentaristas aqui, os países, eles citaram 3 países, mas eu me lembro só da Inglaterra. Ei, é 10 anos na Inglaterra. 10 anos de idade, o cara cometeu um crime, ele vai para julgamento igual um de 100 anos. Não tem essa não. Não tem essa não, de 10 anos, aí sim. 10 anos eu acho que já é demais. Acho que 10 anos o cérebro do moleque ainda não raciocina legal, eu acho, com 10 anos de idade. Mas 14 anos de idade, 16 anos de idade, já sabe o que faz. Cometeu crime, errou, tem que ser preso, julgado dentro da lei e ir para a penitenciária e jogar ele lá no meio. Que é para dar exemplo para quem fica aqui fora. Então, deputada, não venha com esse argumento de dizer que nós estamos jogando as crianças para dentro de uma penitenciária se for aprovada a lei de 18 para 16 anos. Ora, a responsabilidade maior de um ser humano, para mim, é essa questão do voto. Que ele vai votar num cara que vai governar o país dele, ou o estado, ou o município. Ele pode votar com 16 anos. Por que ele não pode se responsabilizar pelos crimes que ele comete? Se ele pode votar, que é uma questão altamente de responsabilidade. Quer dizer que para votar, o de 16 anos pode votar. Ele está sã, consciente, ele sabe o que está fazendo. Ah, tá. Quer dizer, então, que quando ele mata, quando ele rouba, ele não sabe o que ele está fazendo porque ele é criança, né? Não, não é criança, não. 16 anos, sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. Sabe perfeitamente o que é branco e o que é preto. Então, sem esse papo de a sociedade que é ocupada por esses menores cometerem crime. Não, não é não. Não é não. Já falei aqui no começo do vídeo, minha família pobre, ao redor da minha família, todos pobres e todos cresceram e hoje são pessoas decentes que não tem ninguém na minha família que fugiu para o mundo do crime. Não tem, porque naquele tempo não tinha delegacia de menor, não. Naquele tempo, a delegacia de menor era o quarto lá de casa, que a gente apanhava e ficava lá no quarto por um dia inteiro, trancado lá. Esta era a punição quando a gente aprontava, e a gente não matava nem roubava, só era coisa de moleque peralta mesmo. Depois que criaram esse negócio, é outra coisa que eu tenho um nojo, tal de ECA. Né? Isso aí, gente, me parece que fazem 20 anos que criaram, que é o Conselho, não sei o que tem, de Infância e Adolescência. A palavra adolescente também eu não gosto, que no meu tempo não tinha nem essa palavra adolescente. Era moleque, cunhantã e pronto. Certo? Então, desde quando foi criado o ECA, começou a surgir a violência e a bandalheira entre esses moleques e essas cunhantãs. Porque o pai não pode mais cuidar do filho, não. Não pode não. É o Estado, que o Estado não cuida nem dele e quer cuidar dos nossos filhos. Aí eu vi uma pesquisa, lá faz uns 5 anos atrás, que depois que criaram o ECA, aumentou o índice de violência de crianças cometendo violência. Crianças não, moleque. Né? Meninas e meninos saindo de casa, meninos e meninas espancando o professor e os seus pais, meninas engravidando cedo
e indo para o mundo do crime. Tudo por causa dessa ECA, que é quem cuida dos nossos filhos. Hoje o pai não pode chamar um filho a atenção, que ele ameaça logo denunciar pro ECA, que ele vai fugir de casa, que ele vai embora. É uma coisa que para mim veio para destruir os nossos filhos, essa proteção. É claro e evidente que um pai que pega um porrete, bate no filho e tal, esse cara tem que ser preso, tem que ser punido. Tem que ser punido. Um pai que pega o alicate e tira a unha da criança pela peraltice da criança, tem que ser punido, pai. Queimar com cigarro, como a gente vê muito isso, que no nosso tempo não tinha isso. A gente apanhava de muxinga, que era de dar em cavalo. Galho de goiabeira, galho de cuieira, sandália, palmatória. Era assim que a gente era reprimido quando a gente fazia as bandaleiras. Mas volto a dizer, o moleque daquela época, ele não roubava e nem matava. E nem mandava o pai e a mãe para aquele lugar e nem espancava a professora. E tinha hora para chegar em casa. Diferente de hoje por causa desta proteção do ECA. Gente, é isso. Pode me sacanear lá nas redes sociais, minhas companheiras e meus companheiros do PT, do PCdoB, e pode fazer o que quiserem. Mas eu me sinto com razão. Você que defende um moleque de 17 anos e 11 meses, preste 2 dias para completar 18 anos. Ele matar e roubar você, defender ele? Sabe por quê? Porque ainda não aconteceu com você. Um molecão de 17 anos te dá umas porradas na rua para roubar um celular, aí eu quero ver se tu vai defender ele. Quero ver se tu vai defender ele. E comigo aconteceu. Mas não é nem tanto por isso, gente, que eu digo que uma pessoa de 16 anos tem que ser responsabilizada pelos seus atos. Não é nem por causa que eu fui assaltado por um moleque. É que eles sabem o que eles estão fazendo, gente. Eles sabem o que eles estão fazendo. Não é nada de criança e nem adolescente. É bandido. É bandido e tem que pagar pelas suas atitudes, pelos seus atos. E eles são perversos. Eles são perversos. Eles estrupam, filmam, matam e filmam e jogam para nossa cara, para tirar sarro da nossa cara, gente. Então, é isso. Uma boa quinta-feira. Que a abertura da Copa do Mundo hoje seja um exemplo de paz para o mundo, né, que está precisando. Eu não digo nem para o mundo, para as pessoas que declaram guerra. E os bolsonaristas, para finalizar, continuam a odiar o Brasil. Eles não vão torcer pela seleção, eles vão torcer pela seleção dos Estados Unidos. Porque é comandada pelo mito internacional deles. Olha, lá em Belém, eu vou ligar depois para lá, para os sindicatos lá, para meus amigos lá, para ver se o cara que atropelou um monte de gente numa S10 não é bolsonarista. O pessoal estava lá fazendo a rua, enfeitando a rua, ele pegou o carro dele e saiu passando por cima das pessoas, mas não morreu ninguém, graças a Deus. Eu adianto, não tenho nenhuma dúvida, é bolsonarista. Ele está fugindo. Mas como repercutiu muito lá em Belém, nós vamos saber quem é o garoto, quem é o rapaz. E eu vou voltar aqui e vou dizer para vocês o que é que ele é. Eu não tenho dúvida, não. Eu não tenho, porque eles estão com raiva. Inclusive, as pessoas têm que ter cuidado. Essas aglomerações que vão ter, tem que ter cuidado, que pode chegar um maluco bolsonarista no carro e atropelar todo mundo, ou então pegar uma arma e dar tiro para todo lado. Porque eles estão afoitos. Eles estão doidos, porque o Brasil tá feliz, é todo mundo comprando, todo mundo na rua. Gente, eu nunca vi um negócio... Já na Copa de 2022, que era o mito, é um mito. A gente não via gente na rua, não via nada, não tinha rua enfeitada, foi uma tristeza. Agora não, o povo tá alegre, porque o povo tem dinheiro, o povo tá comprando, gente. O povo tá festejando. Eita, Brasil! Sempre com Deus na mente, gente.